Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou Michelle Pinheiro e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, aperta o botãozinho inscrever-se aqui embaixo e também ativa o sininho para receber notificações sempre quando tiverem vídeos novos. Tem vídeos novos todas as quartas e sábados, então ative o sininho para você não perder nenhum vídeo e vir fazer parte do povo mais bem informado sobre seus direitos. No vídeo de hoje nós entenderemos tudo sobre o IPVA, sigla tão presente aí no nosso cotidiano. O que é o IPVA? IPVA é um dos impostos mais conhecidos pelos donos de veículos. O imposto sobre a propriedade de veículo automotor é um tributo que se aplica à propriedade do veículo. Assim, em regra, todos aqueles que são proprietários do veículo automotor, eles devem pagar o IPVA uma vez por ano. É um imposto estadual, logo todos os estados da federação e o Distrito Federal recebem os valores pagos pelos proprietários. Apesar de ser um imposto estadual, a Constituição Federal ela prevê no artigo 158 que 50% do valor arrecadado com o IPVA permaneça com os estados e com o Distrito Federal e os outros 50% sejam repassados para os municípios onde os veículos foram registrados. Dessa forma, metade da quantia levantada com a cobrança do IPVA será administrada pelo estado ou pelo Distrito Federal e a outra metade será gerenciada conforme o interesse e as prioridades do município. O IPVA é somente para veículos que utilizam o meio terrestre de locomoção, ou seja, carro, moto, ônibus, caminhão, ciclomotor, máquina agrícola, não é cobrado de aviões e barcos, por exemplo. Para ficar por dentro desses e tantos outros assuntos importantes que envolvem a relação das pessoas com os seus direitos, continua assistindo esse vídeo e também se inscreve no canal, já deixa aquele like também bonito para mim. Como funciona o IPVA? O governo faz um cálculo com base no valor de mercado do veículo, ou seja, o seu valor venal. O parâmetro utilizado para definir o valor de mercado do veículo é a famosa tabela FIPE, elaborada pela FIPE, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. O percentual do imposto ele também é chamado de alíquota e ele varia de estado para estado. No geral, é cobrado de 1 até 6% do valor venal do veículo. O IPVA, assim como o DPVAT, eles devem ser pagos para garantir o licenciamento anual do veículo. Sem IPVA, o veículo fica proibido de transitar pelas ruas brasileiras, mas não é necessariamente por causa do IPVA, eu vou explicar. Não é que o não pagamento do IPVA ele vai fazer com que você não possa mais sair na rua. Há um tempo atrás isso foi muito discutido. Por quê? Porque as pessoas eram paradas na rua e tinham seus carros apreendidos porque elas estavam em débito com o IPVA. E aí esse assunto foi decidido depois pelos tribunais superiores que não poderia o carro ser apreendido por conta de débito com o IPVA. E aí o que aconteceu? Porque para brasileiro tudo dá um jeito, Falou assim, então a gente não pode parar, a pessoa não pode apreender porque tá com débito do IPVA? Tá bom, mas por causa do licenciamento, anual, por causa de falta de vistoria, a gente pode. Então o que vai acontecer? A gente vai fazer uma lei e a gente vai condicionar a pessoa para fazer a vistoria a ter pago o IPVA. Então, é assim que é feito hoje em dia. Então, o que acontece? Hoje tem que pagar o IPVA para fazer a vistoria, para poder rodar com o carro. Então, é mais ou menos isso. Um miserável é um miserável. Vale destacar que em 2021 o DPVAT não será cobrado dos condutores. Eu fiz um post explicando o motivo lá no Instagram. Se você não me segue, vai lá e passa a me seguir, porque lá eu posto outros conteúdos que são mais rápidos, que não tem como gerar um vídeo aqui, mais completo aqui para o YouTube. Então eu consigo lá explicar em 2 parágrafos para vocês. Como é feito o cálculo do valor do IPVA? Em 2021, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais lideram com as maiores alíquotas aplicadas, chegando até 4% sobre o valor de venda do veículo. Alguns estados diminuem o imposto de veículos movidos a eletricidade e etanol como uma forma de incentivar seu uso para reduzir a poluição do ar. Em geral, gente, a referência de preços de venda de veículos usada é a tabela FIPE. A tabela classifica os veículos conforme marca, modelo e o ano de fabricação.
Para calcular o valor do IPVA que o proprietário do veículo deverá pagar, basta multiplicar o percentual da alíquota do seu estado pelo valor venal do automóvel definido pela tabela FIPE. Dessa forma, em São Paulo, por exemplo, em 2021, um carro movido a biocombustível avaliado em R$30 mil, cuja alíquota correspondente a de 4%, vai gerar um IPVA no valor de R$ 1.200 para o proprietário do veículo. Agora vamos falar sobre o pagamento do IPVA. Os estados eles também definem as regras de pagamento. Entre as regras importantes estão o calendário de pagamento, os eventuais parcelamentos e a forma de cobrança. Esses detalhes costumam ser definidos pela Secretaria da Fazenda de cada governo, de cada estado. É comum a divulgação pelas secretarias de Fazenda de um sistema que mostra o valor devido sobre cada veículo. A consulta pode ser feita através do número do RENAVAN, que é o Registro Nacional de Veículos Automotores. Esse número também é usado para o pagamento do imposto junto ao banco nos estados que têm esse tipo de convênio. Em 2001, os contribuintes podem optar pelo pagamento do IPVA diretamente do site do Bradesco. Os contribuintes podem optar ainda por acessar o site da Secretaria de Fazenda do Estado correspondente para gerar a guia do IPVA 2021. Com a guia do IPVA gerada, o contribuinte ele poderá pagar o boleto à vista. Em alguns estados, o pagamento à vista tem algum desconto, que pode ser bem interessante. Como o valor do IPVA ele costuma ser alto, mesmo os descontos pequenos, costumam aí fazer bastante diferença no final. Ainda, na maior parte dos estados, a possibilidade da realização de parcelamento, o que pode ser bem interessante também. As datas de pagamento do IPVA elas costumam ser divulgadas pelos governos estaduais desde dezembro do ano anterior. As datas de vencimento do IPVA costumam ser definidas de acordo com o dígito final da placa do veículo. Deixar de pagar o IPVA torna o proprietário do veículo devedor perante o Estado. É imprescindível o planejamento das finanças pessoais de quem tem um veículo, tem que colocar esse valor todo ano para pagar no início do ano, mesmo ou você vai parcelar, então tem que prever esse valor. Uma das consequências do não pagamento é o impedimento da renovação do registro anual. Circular com um veículo sem o devido registro atualizado é passível de multa e perda de pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Veículos isentos de IPVA, como é que funciona? Antes de eu falar, já dá o like nesse vídeo, não te custa nada e ajuda a apoiar aqui o nosso canal para o nosso canal crescer. Estima-se que 1 a cada 3 brasileiros sejam isentos do pagamento do IPVA. Acontece que muitos deles sequer imaginam que têm direito a essa isenção. Em alguns estados brasileiros, dependendo da idade do veículo, o proprietário fica isento do pagamento do IPVA. Seguindo uma coerência lógica, os proprietários que tiveram o seu veículo furtado ou roubado também são isentos. Por fim, estão isentos os veículos classificados como táxi, mototáxi, diplomata, bem como os ônibus e micro-ônibus que realizam transporte público. Quais são as pessoas que são isentas de pagar IPVA? Ainda a possibilidade de isenção da cobrança do IPVA para pessoas com deficiência ou redução de mobilidade física e deficiência mental também. Também podem ser isentos aqueles que possuam problemas graves na coluna, hérnia de disco, HIV, doença de Parkinson e tendinite crônica. Aqueles que realizaram cirurgia no joelho, no punho, na coluna e pessoas com lesão no ombro recentemente. Michelle, eu tenho problema na coluna. Eu tenho direito a essa isenção no IPVA? Não é bem assim, meu povo. Pessoas com várias outras doenças podem ter isenção de IPVA. Procure se informar se você tem alguma doença grave para ver se essa doença está listada no seu estado como passível de isenção de IPVA. Alguns estados isentam os proprietários de veículo que estejam em tratamento de câncer, da cobrança do IPVA. E agora eu vou falar sobre um assunto que todo mundo erra, ninguém sabe direito. Como o governo gasta o valor recolhido por meio do IPVA? O IPVA ele é considerado um imposto muito caro. Por esse motivo, muitos contribuintes se questionam
com a destinação dada pelos estados e pelo Distrito Federal, né, e os municípios, né, do valor levantado com a arrecadação do tributo. O IPVA ele surgiu no Brasil por meio de uma proposta de emenda constitucional para substituir a taxa rodoviária única, a antiga TRU. A TRU ela foi inaugurada em 1969 com a função de que o produto arrecadado com a sua cobrança fosse destinado ao financiamento da expansão das rodovias federais. Por esse motivo, é comum nós ouvirmos que o valor arrecadado com a cobrança do IPVA é usado para a criação e manutenção das rodovias, o que está errado. Hoje, as prefeituras e os governos estaduais e distrital também decidem como será gasta a parcela correspondente do IPVA. Isso ocorre, gente, porque o IPVA ele é um imposto e um imposto ele é não vinculado. Ele tem essa característica de não vinculação. Mas o que significa isso, Michele? Significa que o imposto ele não é vinculado àquela atividade. Ele não é contraprestacional, ou seja, você não paga IPVA para fazer e arrumar as ruas. O dinheiro do IPVA ele vai todo para a conta do governo, que se junta lá a outros tipos de arrecadação. E o Estado ele não é obrigado a gastar todo aquele dinheiro arrecadado com o IPVA consertando as ruas. São opções de gasto, por exemplo, a compra de materiais, né, para escolas públicas, a compra de medicamentos e também, sim, para consertar as ruas e viadutos. A sua destinação ela deve ser voltada para a manutenção de importantes serviços para a população, mas não necessariamente para as ruas. Então, por favor, de dizer eu pago IPVA e essas ruas estão esburacadas. Porque não tem relação nenhuma. Diga eu pago impostos, porque isso significa que o governo tem dinheiro. Por ter um valor alto, é importante estar atento às datas de vencimento, a possibilidade de parcelamento e de desconto no caso de pagamento à vista, ou ainda, se você faz jus, né, se você tem direito a alguma das hipóteses de isenção. Dá um like nesse vídeo, compartilha esse vídeo com os amigos que têm carro ou que querem ter carro um dia. Se você tem alguma sugestão, escreve aqui nos comentários. Me segue também nas outras redes sociais, que lá eu posto outros conteúdos. Eu posto lá conteúdos às vezes mais rápido, né? Normalmente no Instagram eu posto conteúdos de decisões judiciais mais rápidas. Eu vou ficando por aqui, meu povo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.